não imagina a alegria que esse menino me dá. Lembrando aquele garotinho com 9, 10 anos de idade, entrando lá no colégio em 1982, quando ele fazia a 7ª série, botamos ele para fazer vestibular da Universidade Federal, a UFMS, e ele passou naquele vestibular com 7ª série. O que a universidade fez? Cortou, agora só depois de formado em nível médio, na época 2º grau. É mole? Em lugar de incentivar para prosperar esse tipo de coisa, motivar os alunos, simplesmente fizeram isso. Aí nós partimos para a UEMS, e na UEMS nós tivemos uma menina que passou entre os primeiros lugares, ela com 7ª série também, no vestibular de enfermagem. Aí também a UEMS cortou. Bem, mas o tempo passou, e o meu menino está aqui hoje, para gáudio meu, para lisonja minha, para satisfação minha. Tem gente que fala que eu só troco alunos do colégio. Não é bem assim. Vem qualquer um que se manifesta para vir. Aqui chega e fala: eita, mundo velho, lembra dos bons tempos? É assim que é. Ontem estava aqui o Zé Camanha Busco, só ele que não estudou lá, porque já veio do Rio formado, mas estudou a Margarete, que é a esposa, a Amandinha, que é filha, o Giancarlo, que é filho, está aí, ó, e todos eles muito bem formados. Leopoldo Pozzi, você não imagina a alegria que eu tenho. Eu ficaria mais contente ainda se do lado de cá tivesse o Ricardo, mas ele está na Bolívia, não teve jeito de trazê-lo. Muito boa noite. Boa noite, Benê, um prazer muito grande estar aqui com você. Boa noite, douradenses. Eu fico até acanhado com tantas palavras carinhosas suas. E você sabe que esse respeito e essa consideração e essa admiração é mútua. Você foi e sempre vai ser o meu professor. Escuta, eu não lembrava desse fato, também não sei se você chegou a contar. Como é que foi a história? Quando nós chegamos aqui em Dourados, sua mãe tinha recém mudado para cá também, para vocês poderem estudar, e vocês estavam matriculados em outra escola. Conta essa história aí. Exatamente, a gente veio de Dourados, de Maringá aqui para Dourados no final de ano. Eu tinha recém perdido meu pai, veio eu, minha mãe e meu irmão, e eu ia cursar a 5ª série. E minha mãe chegou aqui, me matriculou, eu e o meu irmão, na escola mais tradicional aqui de Dourados, comprou o uniforme, comprou o material escolar, que é caro, os livros todos. E, coincidentemente, naquele ano você estava abrindo o Colégio Objetivo aqui em Dourados, e saiu uma reportagem muito grande na Veja sobre o Colégio Objetivo. Exato. E minha mãe teve a felicidade de me transferir para o Colégio Objetivo, comprar todo o material escolar de novo, comprar outros uniformes. Dos dois, né? Dos 2 filhos. E de lá eu fiz todo o meu ensino médio, da 5ª série até o 3º colegial. Eu fui aluno seu. E como é que foi essa história de você estando na 7ª série, prestou, porque nós que pedimos, né? Prestou vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tchumba, entrou. Tinha um professor muito maluco nesse colégio objetivo, chamado professor Benê Cantelli, que não sei se alguns talvez não conheçam ele. Eu fazia a 7ª série, ele achava que eu tinha condição de fazer um vestibular. E passar. Eu gostava de estudar. Eu falei, vamos fazer. E tinha cursinho no final do ano. Eu fiz cursinho dezembro inteiro. Imagina, da 7ª série, esse tal de cursinho de física, química, disciplina que a gente nem estava começando a aprender. Mas fiz o cursinho, muita coisa não entendia nada, alguma coisa consegui aprender e deu certo. Passou. Nós passamos o vestibular. E aí o pessoal cortou. Agora todo mundo tem que apresentar aqui o certificado de conclusão naquela época, 2º grau, não é isso? Bom, agora nós vamos falar de coisa um pouco triste, mas faz parte da sua história, meu irmãozinho. Você perdeu o seu pai em 81, foi, né? Exatamente. Um acidente de avião, como foi isso? A gente morava em Maringá ainda, nós já tínhamos propriedade aqui na região. Ele vinha vindo para cá, pegou um mau tempo no caminho, o avião caiu e... Ele vinha pilotando? Ele vinha pilotando. Ele era piloto, minha mãe era piloto. Ele eventualmente pilotava sozinho, normalmente com um piloto acompanhando. Nessa vez ele estava sozinho no avião, só ele pilotando, não sobrou nada do avião. Onde que caiu? Em Paranavaí, na cidade que eu nasci. Na cidade que eu nasci,
Ele se despediu desse mundo. Logo depois de ter levantado o voo em Maringá. Logo depois, deu poucos minutos de voo, ele já caiu e nós ficamos... Você estava com quantos anos naquela época? Uns 13? Eu tinha 10 e ia fazer 11 anos. 11 anos. E aí no final do ano nós nos mudamos para Dourados. Em 82 eu comecei a estudar no Colégio Objetivo. E cada vez que eu passava indo para Ponta Porã, é graça de Deus que é o nome da Graça de Deus. A memória está boa, tá boa. A memória está boa. E ali do lado direito, um pouquinho depois da Polícia Rodoviária Federal, está lá um ninho de vocês. E eu achei interessante, porque hoje é normal e comum, mas naquela época já ter balança na fazenda, silos para poder preparar as coisas, que já saía dali prontinho para vender. E não tinha esse negócio de ficar colocando em outro lugar, e esse outro lugar passava para a preparação, aquelas coisas onde o nego tira mesmo, né? E ali vocês não, ali o camarada já saía ciente do que ele estava levando e pagando o que era. Achei fantástico. E também essa convivência tão gostosa, eu me recordo que eu parei lá uma vez para almoçar e que almoço que a dona Nilce fez, hein? Agora, aí, quando as coisas começam a entrar nos eixos direitinho, e eu tinha uma admiração medonha, pessoalmente, pelo fato de muitas, talvez em lugar de ficar chorando a morte, ela foi trabalhar, ela falou, opa, e na época, não me recordo como, mas ela já tinha dito que tinha duplicado o que vocês tinham adquirido já como bens. Então eu falei, eita, que mulher. E outra, ela podia estar pensando em casamento, ela não queria saber nada, ela queria estar protegendo os filhos, formando, e de repente, há 2 anos? Foi em 2011. 2011, isso aí, 2 anos. Vai fazer 2 anos. Um câncer. Eu até gostaria, Leopoldo, que você contasse isso, eu sei que é horrível, mas o tanto que ela se preparava, o tanto que ela se cuidava, e de repente, sem falar nome, né, do abençoado médico, e que não fez os exames naturais e indispensáveis, que é o exame de imagem, certo? Acabou então detectando mais tarde um tumor e aí levou. Mas conta, como que ela se cuidava? Então, Benê, isso aí até serve de alerta para as outras pessoas. A minha mãe cuidava muito da saúde, quem conhecia ela sabia que ela era uma mulher muito preocupada com a saúde. Ela não bebia, não fumava, fazia exercícios diariamente. Quem caminha no Imaculada sempre encontrava com ela caminhando às 6 horas da manhã lá no Colégio Imaculada. Ela anualmente fazia todos os exames de rotina. Ela se deslocava até Campo Grande para consultar com um geriatra e consultava bianualmente com uma ginecologista, com um ginecologista aqui em Dourados. Apesar de tudo isso, nenhum desses médicos nunca pediu um exame de imagem de tórax e abdômen dela. E passado muito tempo, um dia eu falei, mãe, você precisa mudar de médico, seus médicos já estão muito antigos, eu acho que eles não estão atualizados. E ela acabou mudando de médico, passou por uma ginecologista. E na primeira consulta dela, essa ginecologista falou, mas você nunca fez um exame de imagem? Ela falou, não, os médicos nunca pediram um exame de imagem. E ela fez esse exame de imagem e já foi detectado um tumor com 11 centímetros de diâmetro. No rim. Aí ela preferiu se tratar em São Paulo, ela fez todo o tratamento dela em São Paulo, ela ficou 1 ano e meio se tratando em São Paulo, mas infelizmente o câncer dela era um tumor maligno, já tinha disseminação para outros órgãos do corpo, não tinha expectativa de cura e em dezembro de 2011 ela nos deixou. Essa metástase, ela foi exatamente para um lugar que talvez seja um dos mais perigosos, que é o pulmão, né? O pulmão, não ter respiração, não há oxigenação, e aí vai embora, coração. Ela descobriu a doença renal dela e faleceu sem nunca ter tido uma sintomatologia renal. Então, isso é que eu achei... É uma doença silenciosa, Benê. Ela é desgraçada, maldosa. Para mim, outro dia eu estava aqui, sentado nesse lugar, doutor Davi, para mim um dos grandes na oncologia aqui em Dourados. Eu falei, doutor, eu sou leigo, eu posso perguntar. O senhor acha que realmente a humanidade, ela acaba desaparecendo da nossa terra por causa dessa doença? Ele falou, olha, você não está longe da verdade, não.
a Organização Mundial de Saúde, ela prevê para 2030 um caso de câncer a cada 3 famílias. E em 2050 isso aí será bem pior. Porque você lembra, não sei se, acho que não deu tempo não de você estar aluno ainda, quando a minha filha era aluna, acho que já tinha saído. Tinha saído. Mas eu acompanhei de longe, mas eu acompanhei. Você vê, ela vai para São Paulo, certo? Luta de tudo quanto é maneira. E qual o sintoma? Não tem sintoma nenhum não. Mas o que foi? Não, a sorte que o tumor que estava no mediastino apertou um pouquinho a veia cava, e então ela não falava direito. E de repente vai para lá, certo? Na época eram 200 e poucos tipos de tumor, certo? E agora já passa de 300. A multiplicação é um negócio assim estrondoso. E tem mais, ainda bem que ele não está vendo aqui, mas o caso de Janequine, que é o mesmo da minha filha, certo? Essas roupantes de glória, sarou, vamos ver quanto tempo. Porque essa doença, ela é maldita, ela finge que não está mais ali, e quando volta, já volta para levar de vez. Triste. Então a mãe faleceu bem nova, né? Nova. E minha mãe, como você falou, era um exemplo, serviu de exemplo para mim, para o meu irmão. Ela que direcionou a nossa vida, fez com que a gente fosse trabalhador e estudioso, como você mesmo presenciou, mas ela cumpriu. A minha mãe, eu tenho uma coisa que me consola bastante, que minha mãe nos deixou sem nada para fazer aqui na Terra. Tudo que ela precisava fazer aqui, ela fez. O que faltou talvez foi ela ter acompanhado os netos dela, mas isso o tempo não permitiu. Mas ela não deixou nenhuma questão para trás. Quando a minha mãe faleceu, todos os bens, tudo que ela tinha já estava em nome meu, do meu irmão, nós já administrávamos os negócios, todos os acertos que ela tinha que fazer, ela fez em vida. Então, com certeza, ela está descansando em paz. Sem menor dúvida, até porque era uma mulher de um coração brilhante e devotada a vocês dois, de tal maneira que eu fico feliz por vocês perceberem isso, porque tem filhos que não chegam a perceber, acho que é por obrigação, né? Igual aquela música lá, ninguém mandou você casar, agora que se dane, certo? Não é por aí não. Vamos falar agora de trabalho também. Além das obrigações normais que uma grande fazenda como a de vocês, que é soja e aquilo e outro, uma hora com o preço lá em cima, outra hora o preço lá embaixo, outra hora com insumos aí fora de qualquer propósito, outra hora boa de vender. Bom, é um atropelo. Como é que vocês estão se virando ali, certo? Porque você se formou em agronomia, né? Veterinária, agronomia foi o Ricardo. É o Ricardo? Ricardo, E para você, está adiantando essa veterinária? Porque a maior parte das coisas que eu saiba é agricultura, né? Eu acho que toda formação, ela sempre te ajuda de alguma forma. Sempre, claro. E eu hoje sou agricultor, mas tenho uma pequena criação de cavalo. E eu acho que sempre ajuda de alguma forma, sempre ajuda. Mas essa criação virou hobby para você? É um hobby, é um hobby. O direcionado seu é agricultura. É agricultura, a gente produz soja, milho, trigo, aveia e de 2 anos para cá cana também. Dá muito trabalho esse governo aí com essa história de demarcações. A sua não está nesse pedaço de demarcação e coiseira não, né? Não está hoje, mas do jeito que a coisa anda, todos nós estamos envolvidos no problema. Hoje, não sei se por sorte ou por qualquer outro motivo, a nossa propriedade não está nas intenções indígenas, mas amanhã pode estar. Ou até lá na FUNAI talvez já esteja alguma intenção que a gente não está sabendo. Porque a coisa tomou um rumo muitíssimo preocupante, muitíssimo grave, e eu acho que cabe a gente alertar a sociedade pelo que o Brasil está passando nesse momento. Há um tempo atrás, inclusive, eu fui convocado pelo, acho que não é que é o nome, Andrade, não lembro, que comandava o DR aqui. Célio Vilela de Andrade. Célio Vilela. É outro professor que eu tenho. Né? Eu tenho 2 grandes professores vida, né? Aqui em Dourado. E de repente, naquela época ele me convidou para a gente fazer palestra, etc. e tal.
Rapaz, e não tinha nada a ver com índios, ali era simplesmente o sem terra e não sei mal o quê, porque esse pessoal sem terra, PT e companhia, eles são doutores PhD nessa questão de revolução, sabe, por baixo, nessa quase que guerrilha forjada nos tempos do Araguaia, entendeu? Então eles sabem lidar bem com esses movimentos. E eu me recordo que eu falei, olha, só que tem um detalhe, vocês só se unem quando o gato vai comer o rato. E não é assim, vocês têm que se preparar primeiro para depois se colocar em pauta. Bom, aí apareceram alguns meio Stedley, Rainha e companhia que meio que desnortearam, ainda bem, né? Desnortearam o movimento. Bom, descansaram do sem terra? Descansamos. E agora? Agora é os índios. Vem os índios. Oh, barbaridade. E aí, como é que se vira? Ô Benê, é difícil entender esse país nosso. Vamos falar em alguns dados. Recentemente foi votado um novo Código Florestal. Só para a população saber, não que a gente seja contra o Código Florestal. Eu sou um preservacionista, a gente que depende da natureza, a gente sabe o quanto a natureza é importante para a nossa atividade. O que não é justo é vir um governo anterior e mandar você desmatar. Os governos anteriores, que queriam desbravar o interior do Brasil, empurraram e incentivavam a interiorização, a você vir para esses novos, como você contou no começo, as novas fronteiras e desmatar para plantar e produzir. Exato. E o primeiro lugar que tinha que desmatar antigamente era as beiras do rio por causa da maleita, que era uma doença grave. Isso. Então, para diminuir isso aí, o governo incentivava que desmatava a beira do rio. Depois, você não pode ser penalizado hoje por uma coisa que no passado foi legal. Então, muito bem, fez o novo Código Florestal, tudo bem. O único lugar do mundo dos países em desenvolvimento ou desenvolvidos que necessita 20% de reserva florestal é no Brasil, nos Estados Unidos, nenhum país da Europa precisa, mas tudo bem. Se a lei é essa, tem que ser assim. Agora não podemos penalizar quem quando comprou podia. Agora, quem trabalhou fora da lei, lógico, tem que ser penalizado. Hoje a gente sabe da importância de manter mata ciliar, mata em volta das nascentes. É super importante. Né? Inclusive, nós estamos dispostos a fazer isso e vamos fazer, porque esse novo código nós vamos cumprir. Bom, agora o problema indígena. Mas nós vamos falar desse problema indígena depois dos nossos patrocinadores. E eu também quero que você diga o seguinte: o que aconteceu ali na fazenda do Ricardo Baixa, a forma como entraram, a forma como o processo foi feito, que é para mostrar à população detalhes que as pessoas não sabem. Acho que entrou lá dentro, mandou tirar, nessa ele tirar, matou um índio, acho que o nome dele é Joel, de repente ali. Eu estive aqui outro dia com a filha daquele produtor rural, pequeno, mas é produtor rural aqui da Douradina, filha dele, que é dona daí da fábrica de eventos. Depois do programa que ela falou, professor, que o senhor falou, é meu pai, mataram ele ali, deixa na míngua, né? Então as coisas que não dá para entender, mas aí você vai falar para nós, já sabe, essa história que você disse, o governo lá atrás manda fazer, eu de cá faz o contrário. Eu fico pensando o seguinte: que culpa tem os militares da época da ditadura que cumpriam ordens? Nenhuma culpa. Agora, se o camarada naquela época eu não vou matar ninguém, eu não vou tirar ninguém, não sei da onde, não vai, então vai pra cadeia. Entendeu? Então, os troços malucos, Benê, a mesma coisa, eu vou só um pouquinho, naquele caso de Eldorado dos Carajás. Você vê, por exemplo, a situação dos soldados, cumprindo ordens. Vocês vão lá que tem que proteger aquela área, tem que desalojar os índios, tal, não sei mais quem. E era uma maioria poceiros, grileiros e tal. Tudo bem, de repente você vê que eles estão recuando e o pessoal vindo. A polícia recuando então, e o sem terra atacando a polícia. Com foice, com aquilo e armas também. Para afastar, eles chegam no caminhão. Encurralados. Se eles vão virar para sair de trás por trás do caminhão, dariam as costas, era pior. O mínimo que o cara tem que fazer, a vida dele vale mais que a vida do outro. Olha, bora, dá uns tiros aí, alguns morreram. Não podia ter feito isso. Quer dizer, eles podiam morrer, não podiam matar. Para com isso, pessoal, muito lero, muita hipocrisia nessa história. Vamos dar razão a quem tem e está resolvido o problema. Dourados Revista tem muito assunto que vocês vão ficar assim, ó, de orelha e cabelo em pé com o que está acontecendo por aí. Vamos lá e voltamos já.